muito grande estar aqui nessa tarde com vocês, tá? E a gente poder dar seguimento ao nosso programa iTech Day, tá? E o objetivo aqui é a gente iniciar uma nova etapa, né? Então, é galgarmos mais um degrau desse programa que a gente tem preparado com muito carinho, tá? E hoje teremos o privilégio de estar recebendo a doutora Juliane Maia, tá? De antemão, muito obrigado, doutora, por ter aceitado o convite de estar aqui. Eu confesso, e eu já falei outras vezes também, que estou com uma expectativa, uma ansiedade muito grande, porque o seu tema, ele realmente é muito relevante. É um tema que a gente tem que se atentar, né? Porque a velocidade que as coisas acontecem no mundo da tecnologia não é novidade, né? Então, com a inteligência artificial, que é o tema hoje, que essa primeira edição do programa iTech Day traz, eu confesso que eu estou aqui bem ansioso, tá? Regiane, quer passar algum recadinho aí? Sim, primeiramente agradecer a participação de vocês aqui, da doutora Juliane também. Seja muito bem-vinda ao nosso evento Tech Talks, né? Para quem não conhece ainda, o Tech Talks é uma iniciativa da Fundação em que a gente convida especialistas da área, seja de tecnologia ou outro tema, que vem compartilhar mesmo conhecimento, compartilhar informação. Então, o nosso Tech Talks, ele é um evento bem em formato de bate-papo mesmo. A gente até convida as pessoas que estão participando, se quiserem abrir suas câmeras para participar de uma forma mais informal, fiquem à vontade. A gente só pede que mantenham o microfone desligado para que não interrompa no momento da palestra. E a gente vai abrir algum momento para as perguntas aí. Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. A gente está muito feliz com a sua participação, doutora. E agora passo a palavra aí para você. Se quiser se apresentar, ou se o Geider quiser também dar uma palavrinha antes. Não, acho que a bola já está com a doutora, mas só um parêntese muito breve, que nós iremos funcionar da seguinte forma, né? Passando agora essa parte de boas-vindas, vou falar um pouquinho já daqui a pouco sobre o programa Tech Day, e aí a doutora irá iniciar a palestra. Após 30 minutos, a gente vai abrir um espaço para uma pergunta, tá? E aí vai ter a segunda metade, terá mais 30 minutos, e no final dela teremos 3 perguntas, tá? Então, vocês fiquem à vontade para separar, anotar essas perguntinhas aí, ou pode interagir também no chat. E no final, faremos todas essas respostas aí. Caso alguma resposta não seja respondida nesse momento, não tem problema, a gente vai responder posteriormente à palestra, tá? Mas sem muitas delongas, é com você, doutora Juliane, fique à vontade. Obrigada. Antes de tudo, eu queria agradecer também o convite. Fiquei muito honrada de estar participando de um evento desse. É muito importante e muito interessante a gente ter a oportunidade de falar da relação da inteligência artificial com o direito, porque eles se conectam de diversas formas, de inúmeras maneiras. E como você estava falando, né, Geider, tem essa velocidade de comunicação e de como a tecnologia ela evolui, né? E o direito precisa acompanhar essa velocidade de informação. Mas eu sou a Juliane Maia, né? Vou me apresentar, sou a doutora Juliane Maia, sou advogada, trabalho na área empresarial, atuo muito com essa parte de direito e tecnologia e resolvi me especializar em propriedade intelectual, que é voltado justamente para o tema da nossa palestra de hoje, que eu vou explicar um pouquinho melhor para vocês como é que funciona. O Leandro já vai disponibilizar a apresentação, gente, para a gente? Aqui. Já sim, ele já vai disponibilizar, já está só aguardando. Então, enquanto isso, eu vou só adiantando um pouco aqui para vocês no nosso bate-papo, como que funciona, como que eu comecei a pesquisar nessa área, né? Uns anos atrás, eu fui acadêmica do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. E o meu interesse por tecnologia surgiu daí, porque o CAD ele é uma instituição que regula o direito concorrencial e, em questão de 8 meses, o CAD fez uma revolução tecnológica dentro da estrutura dele, que conseguiu facilitar muito o processo de automação dos processos lá dentro. Então, saiu de uma instituição burocrática, morosa, para
extremamente o oposto, né? Extremamente eficiente, eficaz, rápido na aprovação das decisões. Então, começou daí o meu interesse por estudar a área, e aí resolvi me especializar e comecei no mestrado. Então, falar, né, de inteligência artificial, você pode passar para mim o slide, Leandro, por favor? Vou mostrar para vocês a nossa agenda de hoje, né, do que a gente vai conversar um pouco hoje aqui no programa. Mas a gente vai ter umas noções introdutórias do que é propriedade intelectual, né, o porquê dela ser tão importante, né, o porquê que seria importante a proteção das nossas invenções, né, e vamos também trazer um pouquinho aí dessa discussão, né, que é a titularidade das criações que são decorrentes exclusivamente da inteligência artificial, né, a quem que pertence a paternidade dessas invenções. Pode passar para mim 2 slides, por favor, Leandro, por gentileza. Então, antes de tudo, né, o que é a inteligência artificial? Aqui eu sei que vocês já vão ter contato com várias pessoas, vários profissionais da área, e eu vou trazer algumas curiosidades, né, e ali um aspecto um pouco mais simplório do que vocês vão ter sobre inteligência artificial no decorrer aqui do iTech. Mas esse termo, né, que eu acho que é um termo, inclusive, brilhante, né, que foi cunhado em 1956, inteligência artificial, ele foi falado a primeira vez numa conferência em Dartmouth. E lá, né, a gente pode simplificar do que é a inteligência artificial? É justamente uma tentativa de reproduzir, né, em sistemas artificiais a cognição humana, o pensamento humano, porque o ser humano ele tem uma capacidade de raciocínio, de digerir, né, processar dados muito grande, né? O cérebro é uma máquina sensacional. Então, a tentativa pela inteligência artificial é justamente de reproduzir essa capacidade humana de tomada de decisões. E é interessante a gente abordar esse olhar da inteligência artificial, porque hoje ele é muito mais presente na nossa vida, né? Antes a gente ouvia falar em obras de ficção científica, a gente sabia mais ou menos, tinha uma noção do que era, mas era muito distante da nossa realidade. Hoje você pega o seu celular, acessa o aplicativo do banco, você tem contato com a inteligência artificial. Você está indo para algum lugar, coloca numa localização, no GPS, tem contato com a inteligência artificial. Então eu quero aqui fazer uma compra, entra no site, na Amazon, você vai estar lidando com inteligência artificial. E cada dia ela vai se entranhando no nosso dia a dia, se entranhando no nosso cotidiano e afeta diretamente as relações jurídicas, o universo do direito, porque o direito ele surge do fato social, ele surge do que é importante, do que é relevante para a sociedade. Então, a partir do momento que eu tenho uma inteligência artificial intervindo na minha relação de consumo, intervindo em como eu posso ser direcionada para alguma compra, intervindo em como que eu vou fazer ali as minhas transações financeiras, como eu vou me transportar, ela passa a ser relevante para o direito. E aí surgem diversas situações como responsabilidade civil, ética e inteligência artificial, e também surge essa situação envolve diretamente a propriedade intelectual. Mas antes disso, né, vamos entender agora o que é a propriedade intelectual e por que ela é importante, né, para vocês que vão trabalhar com inteligência artificial, que pretendem ingressar nesse universo. Passa para mim um slide, por favor, Leandro. Mais um, por favor. Eu trouxe aqui para vocês um conceito da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, né? Só que a gente vai olhar ela de uma forma macro, né? Vamos dar um exemplo, por exemplo, eu tive a ideia de inventar um carro. Eu, Juliane, né, desenvolvi o carro. Até então, as pessoas só se locomoviam por cavalo, a pé, de charrete, de outras formas. Eu inventei o carro. E esse carro, ele revolucionou o nosso modo de vida. Agora as pessoas elas não precisam mais andar a pé. Agora as pessoas elas não precisam mais demorar longas distâncias, longos períodos para chegar no outro lugar. Agora as relações comerciais mudaram, porque a logística de deslocamento é diferente. Eu posso entregar os insumos de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais eficiente. E eu fiquei lá, horas a fundo, estudando, trabalhando, errei de novo, mas desenvolvi o carro. E aí, eu, Juliane, quero ganhar dinheiro com isso, né? Afinal, eu acabei de
criar uma coisa que foi muito boa para a sociedade, fez a sociedade evoluir, dar um passo à frente, e então é justo que eu explore essa minha lição. No entanto, antes, né, da propriedade intelectual, assim como é natural do ser humano criar, desenvolver novas coisas, como o Juliane desenvolveu o carro, o fulaninho, meu vizinho, achou o carro sensacional, achou uma ideia interessante, importante, e ele queria, né, também fazer uso dessa ideia. E ele pegou e copiou, viu o carro, ficou ali estudando, viu como funcionava, nem perguntou a Juliane, mas ali conseguiu entender o mecanismo e reproduzir um carro, o mesmo carro, da ideia que a Juliane já tinha tido. E o trabalho que ela teve, todo o esforço que ela se dedicou, ele pegou e copiou, reproduziu e começou a vender o carro dele. A propriedade intelectual está aí para regular esse tipo de situação, para impedir que isso aconteça. Por quê? Porque imagina, eu, Juliane, que tive todo aquele trabalho para inventar o carro, fiquei noite sem dormir, gastei meu dinheiro, fiquei horas a fio, errei, fiquei frustrada, fiquei depressiva, depois voltei até acertar e desenvolver o bendito carro. Qual vantagem eu teria que o meu vizinho, a qualquer momento, pode chegar e fazer, pegar, copiar a minha ideia e reproduzir? Como que eu me asseguro, como que eu me protejo em relação a isso? Para isso que existe a propriedade intelectual. Ela, antes de tudo, ela é uma forma de incentivo à pesquisa, né, ao desenvolvimento tecnológico, e não só tecnológico, mas também de todos os bens intelectuais e materiais, né, o que a gente não pode tocar, o que a gente não pode, que nós nos chamamos os direitos intangíveis, né, os bens intangíveis. Então, através da propriedade intelectual, né, se a Juliane, pegar, for até a instituição responsável, que aqui no Brasil é o INPI, depositar ali meu pedido de patente, depois de um tempo ela vai ser concedida e por um determinado período eu vou poder usufruir disso sem nenhuma interrupção, sem nenhuma intervenção. Ou seja, o fulaninho não vai poder, sem que eu ceda os direitos para ele, ele não vai poder explorar economicamente a minha invenção. E é para isso que surge a propriedade intelectual. Oi. E é para isso que surge a propriedade intelectual, para respaldar esse tipo de criação. Mas, além disso, né, nós também temos a propriedade intelectual para resguardar as marcas, né, porque hoje em dia nós sabemos que a marca ela é um bem extremamente valoroso, né? Vamos pensar aqui na Coca-Cola, vamos pensar na Apple, né? São marcas que o nome fala por si só. Quem não conhece a Coca-Cola, quem não conhece a Apple, quem não sabe o quanto vale um bem desse, né? O que é um bem intangível, que é a marca. Além disso, a gente também tem a possibilidade de proteger desenhos industriais, mas hoje, né, faça mais um slide para mim, Leandro, por gentileza, a gente vai focar na propriedade industrial. Por quê? Quando a gente fala em propriedade intelectual, nós temos 3 subdivisões. Nós temos a propriedade industrial, nós temos o direito autoral e a proteção sui generis. A propriedade industrial é mais ou menos esses bens utilitários que a gente estava falando aqui, né? Uma patente, uma marca, o desenho industrial, aqueles bens que normalmente são comercialmente explorados pelas empresas, né? A empresa vai lá, deposita uma patente no INPI, depois tem a concessão e explora durante determinado período, a empresa vai lá e pede o registro da marca dela, né? Também tem o seu desenho industrial. Então, quando a gente fala, por exemplo, de aplicativo, um aplicativo, ele pode ser protegido de inúmeras formas, né? Tem a proteção dele lá, o X-Design, que a gente pode proteger no INPI. Tem também a parte da marca, né? No nome, a gente pode lá proteger a marca do aplicativo. Mas, além disso, tem a proteção sui generis, né? Que é uma outra espécie, que é uma intermediária entre o direito autoral e a propriedade industrial, que é ali os cultivares, né? Que são novas formas de alimentos, novos vegetais, novos hortifruti grangeiros que são desenvolvidos, os conhecimentos tradicionais associados e também a topografia de circuito integrado. A gente vai focar aqui na parte da atividade inventiva relacionada à propriedade industrial, né? Que ali a gente vai falando de patente, o que pode ser mais explorado comercialmente. Pode me passar mais os slides, por favor. Mais 2, na verdade, agora. E aqui eu vou conversar com vocês rapidinho para a gente entrar e entender a importância da propriedade industrial, né? E de vocês proteger, resguardar as suas invenções.
A propriedade em si, o direito de propriedade, ele é constitucionalmente previsto, ou seja, na nossa maior lei do país, a Constituição Federal, a gente tem lá no artigo 5º a proteção à propriedade. E por que é tão importante proteger a propriedade? Porque está diretamente vinculado aos valores econômicos também, entendeu? A gente precisa resguardar o que é meu, o que é seu, a gente precisa disso para fazer transações, né? Transacionar, poder fazer uma compra e venda, uma doação. Então, além de reger, além de ser um direito que você não pode ser destituído, ela também tem um fim comercial. E essa proteção, né, da propriedade intelectual, ela é essencial para que você possa usufruir economicamente da sua invenção. E isso é importante, né, se a gente for olhar na base, para que seja, né, tenha um desenvolvimento científico, para que as pessoas tenham interesse, né, que elas tenham ali um incentivo para a pesquisa, para poder, eventualmente, até sabendo que vão ter uma possibilidade de lucro no futuro, né, uma possibilidade de auferir algum proveito econômico, poder ter um incentivo para trabalhar, e é por isso que a gente garante a proteção do intelecto. Agora, trazendo mais para o nosso assunto de hoje, que é em relação à titularidade das criações decorrentes da inteligência artificial, já que a gente já entendeu o que é ali a propriedade intelectual, o porquê que ela é importante, né, o porquê que é relevante a gente protegê-la de certa forma, vamos trazer isso agora para o mundo, né, de uma inteligência artificial. Eu acho interessante, né, eu, como estava falando de ficção científica, que antes das obras, né, elas eram muito distantes, a PI, a inteligência artificial, ela era muito distante ainda da propriedade intelectual e da nossa realidade. Eu gostava muito de assistir ficção científica. E tem vários filmes e várias obras que eu acho que são exemplos interessantes para a gente conseguir materializar e entender o assunto melhor. Eu não sei se vocês já assistiram Westworld. É uma série e ela é bem popular. Na verdade, primeiro teve um filme na década de 70 e recentemente foi lançada a série e ela ficou muito famosa. O que acontece nesse lugar, né? Para quem não assistiu, já fica a dica para assistir, porque para quem trabalha com inteligência artificial, dá uns insights muito interessantes. É bem legal. Nesse lugar, eles criaram um mundo fictício, né, ali, que remete ao faroeste, onde eles desenvolveram vários robôs. E esses robôs, né, têm a inteligência artificial bem avançada, né, bem desenvolvida. E aí, nesse lugar, as pessoas compram um ticket, é caríssimo o acesso, e elas vão lá e elas podem fazer tudo que elas não podem fazer no mundo normal. E assim, a priori, você chega, você tem a noção que eles são robôs, né? São, na verdade, não são humanos, que eles foram criados justamente só para atender as necessidades humanas. E aí a pessoa chega lá, mata, comete todo tipo de crime, ou então vive alguma aventura que nunca viveu na vida, consegue caçar bandidos, prender as pessoas, enfim, tem uma série de coisas e você não pode ser punido porque é um universo paralelo. Mas aí, no decorrer da série, aquela inteligência artificial, ela começa a processar os dados, ela começa a captar as informações e ela começa a se comportar de maneira diferente, né? De uma maneira mais evoluída. E é interessante, eu acho muito interessante essa série, porque você consegue visualizar a IA de uma maneira diferente, né? Uma maneira, de repente, quem trabalha já com tecnologia já consegue ver, já consegue, mas para quem não, quem é de outra área ainda não consegue visualizar, até então acha só o computador comum, não entende o potencial dela. E aí, quando a gente coloca nessa seara, nessa ambientação, a gente vai verificar que a inteligência artificial ela chegou a um ponto que ela não só mais auxilia o ser humano, mas ela consegue sozinha desenvolver uma invenção totalmente nova. Antes, a gente já estava vendo alguns casos, principalmente em direito autoral. A gente tinha uma situação em que uma inteligência artificial ela foi responsável por criar uma música. Uma inteligência artificial terminou de escrever um livro. Foi alimentada com todas as séries de Game of Thrones e aí escreveu um final alternativo, inclusive bem melhor do que o original da série. Então, a gente tem várias situações dessas. A gente já via muito em direito autoral, né? Assim, a inteligência artificial produzindo música, livro, conteúdo. Depois, quando a gente está na seara de direito autoral, ainda
ainda mais fácil de visualizar, né? Ah, não, mas ali alguém alimentou. Mas não, ali alguém colocou várias músicas e ela fez uma música daquelas músicas, não mais. Só que se nós formos analisar, nós humanos, que fazemos o processo inventivo, nós recebemos várias informações ao longo da nossa vida, né? Várias informações. Então, quando a gente cria algo novo, não é que a gente era ali uma folha de papel em branco e fomos desenvolvendo uma situação totalmente inusitada, a partir de nenhum conhecimento. Não, nós fomos alimentados ao decorrer da nossa vida com vários dados, várias informações, vários livros que nós lemos, vários estudos que nós fizemos, várias músicas que nós ouvimos, lugares que viajamos, pessoas que conversamos e que trocamos informações, e nós construímos nossas invenções, as nossas ideias criativas, os nossos propósitos a partir daí. E a IA também. Só que até então, a IA era muito mais uma auxiliar, né? Ela ajudava, de repente, ali, um humano a fazer alguma invenção, auxiliava dando algum padrão, fomentando os dados, fazendo uma análise, um banco de dados, e a pessoa conseguia analisar a partir daquilo e criar alguma coisa. Mas já temos casos em que a IA consegue criar algo totalmente novo e totalmente sozinho. E aí, como nós vamos fazer nesse caso? Porque, pode passar um slide para frente, né? Fala isso daí. Mas... E a gente precisa se ambientar e entender legalmente, né? Quem que vai ser, como que vai fazer nesse caso? Porque nós temos aqui a LPI, a Lei de Propriedade Industrial, né, aqui do Nacional. Quem que ela diz que é o autor de uma invenção, né? Aqui ela fala autor de invenção modelo de utilidade, porque esse aqui é um dispositivo específico de patentes, né, ali, né? Que eu falei para vocês que a gente ia focar em propriedade industrial, a gente não ia focar em direito autoral, nem proteção de gêneros, né? A gente vai estar na parte mais voltada para o proveito econômico. Será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nesta lei. A lei não fala quem que é o autor. Ela fala ao autor, né, da invenção ou modelo de utilidade, mas ela não especifica, quem é o autor aqui? Ele é um ser humano? Ou ele pode ser uma inteligência artificial? Não é? E aí fica o questionamento, né? Poxa, a lei não fala, né? Em regra, né, da regra geral, se a lei não proíbe também, ela permite. Porém, a gente está falando de algo que foi criado inicialmente, né? A inteligência artificial ela foi desenvolvida por alguém. Mas dentro desse processo, existem outras pessoas que participaram da constituição da inteligência artificial. Então, de repente, a pessoa que desenvolveu não foi a mesma pessoa responsável por alimentar a inteligência artificial e por continuar mantendo. Então, fica esse conflito, né? E é muito importante você saber quem que é, né, ali. Foi a pessoa que criou inicialmente? Foi a pessoa que alimentou? Ou é a própria IA? E aí a gente já entraria numa discussão mais profunda sobre a inteligência artificial como sujeito de direitos. Às vezes, quando a gente menciona esse tipo de assunto, as pessoas já ficam, meu Deus, você é louca. Como assim? A inteligência artificial, ela não existe, ela é uma ficção, ela não existe de verdade, ela não é palpável. Como assim ela vai ser sujeito de direitos? E aí a gente faz uma análise interessante com os semoventes. Semoventes são os animais, né? Já existe uma discussão sobre os direitos dos animais. E nós temos um caso muito famoso, que é o caso da selfie da macaca. Anos atrás, um fotógrafo estava lá fotografando a paisagem e tudo mais, vários macacos, tinham ali alguns macaquinhos passeando, e uma macaquinha veio e tirou uma selfie. Essa selfie dela viralizou nas redes sociais, viralizou no mundo inteiro, e ficamos questionando, né? Porque aí já estamos falando de uma seara de direito autoral, não de propriedade industrial. Mas ficou o questionamento, né? Nesse caso da selfie da macaca, quem de fato é o autor daquela foto, né? Quem de fato que tem os direitos e pode ter a exploração comercial daquela foto? Porque não foi o rapaz que tirou a foto. Ele falou ali que deixou já em modo automático, mas claramente foi o macaco, né? De fato, seria ao rapaz que deixou lá a foto mais ou menos a câmera posicionada para a macaca tirar a foto, ou foi a macaca que foi lá e tirou a foto, né? Se posou para selfie. E quem que seria o titular nesse caso?
Nessa situação, eles fizeram um acordo específico, né? Foi feito um acordo. Foram muitos anos de litígio, mas entraram em acordo e parte dos valores foram revestidos para uma ONG lá de apoio dos animais. Mas ficou um questionamento, né? E hoje em dia já tem vários avanços se perguntando do semovente, né? Se eles seriam sujeitos de direitos, né? Existem alguns estudos nessa área dos direitos dos animais. A gente pode fazer aqui uma analogia, ainda que não precisa, mas uma analogia com também a parte da inteligência artificial, porque a inteligência artificial, depois do momento, ela evolui a ponto de criar novas tecnologias totalmente independentes da intervenção humana. Chega um momento que a inteligência artificial é capaz de desenvolver algo sozinho. E eu trouxe para vocês aqui um caso muito interessante, que é o fomento da nossa discussão, que é um caso chamado caso Dabos. E aí eu vou pedir para o Leandro passar um slide, por favor. O Dabos, né, ele é um programa de computador e ele era justamente uma espécie de brainstorm. Ele era a função dele era gerar novas ideias, potenciais ideias para invenções. Ele já foi criado para isso. E ele foi desenvolvido por esse cientista Stephen Thaler e, junto com a Universidade de Surrey, eles fizeram um pedido inédito. Eles reivindicaram, né, que há 2 patentes que em nome do Dabos, colocando Dabos como a titular. E aqui até trouxe para vocês quais foram as 2 invenções de Dabos, um complexo de sistema fractal de recipientes de comida interligados e uma luz de advertência rítmica para atrair a atenção. São 2 invenções totalmente novas que atendiam os requisitos de patenteabilidade, né, dos locais onde eles solicitaram, e eles pediram, né, que Dabos fosse colocado como titular. Foi, assim, ainda está sendo, porque esse caso que eu estou trazendo para vocês, ele é recente, a gente teve uma decisão agora, recentemente na Austrália, no dia 31 de julho de 2021, e em vários lugares as decisões foram completamente diferentes. Apesar da propriedade intelectual ser, de certa forma, uma matéria um pouco uniformizada nos países, porque reflete diretamente em relações comerciais internacionais, então, normalmente, os requisitos de patenteabilidade, eles são similares em vários países, no Brasil é similar nos Estados Unidos, até para poder facilitar que as empresas possam fazer o requerimento em muitos lugares. Apesar disso, as decisões das instituições foram completamente distintas. Eu até trouxe alguns exemplos para vocês, eu trouxe 4 exemplos para vocês terem uma noção de como foi divergente. Passa mais um slide para mim, por favor, Leandro. Coloquei aqui como os outros países pensam. O Instituto Europeu de Patentes, eles já acreditam que apenas um ser humano pode ser considerado um inventor, né? O titular, como se fosse um inventor, não poderia ser o Dabos, porque ele não atende o requisito de ser humano. A mesma coisa, o Escritório de Patentes do Reino Unido adotou o mesmo posicionamento. Também só poderia ser considerado inventor se fosse um ser humano. Na África do Sul, houve aí o primeiro precedente inédito. Ela foi a primeira a conceder a patente para uma inteligência artificial. Então, o que aconteceu especificamente no caso da África do Sul? Tá? Para vocês não acharem que é o Dabos que vai explorar tudo. Dabos foi considerado um inventor, mas ficou como titular o Stephen Thaler e a Universidade de Surrey para explorar economicamente a invenção, né? Mas Dabos foi reconhecido como o autor. E a Austrália, recentemente na Austrália, havia sido negado inicialmente, mas um juiz, no dia 31 de julho agora, decidiu, né, anulou a decisão que impediu o reconhecimento da IA como uma inventora. Então, aqui eu estou mostrando apenas 4, mas teve decisão nos Estados Unidos, tiveram outros lugares, eles fizeram depósito em vários países. Eu estou colocando aqui os 4 principais que têm decisões extremamente divergentes, mas qual foi a ideia deles, né? A ideia deles é de que não há empecilho para uma inteligência artificial ser reconhecida como inventora se de fato foi ela que desenvolveu a atividade inventiva. O critério de ser um humano não foi relevante para eles. E aí se fala muito, mas seria uma ficção, o que seria? Uma ficção jurídica? Porque não existe. Se vocês forem pensar também por esse lado, uma pessoa jurídica, ela é uma ficção jurídica, ela não existe de verdade. Mas a gente pode colocar que uma empresa seja titular de uma marca, né?
Então, a gente pode ter um CNPJ atrelado a uma marca, apesar da empresa, né, ali, da atividade desenvolvida, ela não existir. Ser só um mecanismo de facilitação, né? Então, de todo modo, ainda não tem um consenso a respeito disso, mas a tendência é que haja uma evolução para se considerar, se abrir a possibilidade da inteligência artificial ser considerado um sujeito de direito. Não sujeito de direito, mas como o autor de uma invenção. E aí, o sujeito de direito seria mais à frente, ou apenas ter alguns direitos seus resguardados. Pode passar mais um slide. Não sei se eu já coloquei nesse. Afinal, né, a quem pertence a paternidade das criações da inteligência artificial? Então, se nós trouxermos para análise legal, eu não vou poder dar essa resposta para vocês, pertence à inteligência artificial. O que eu posso atestar é que a legislação brasileira, ela é omissa. Há uma omissão na nossa legislação, há uma lacuna legislativa, onde nós precisamos preencher através de uma nova lei, né? A gente precisaria de uma lei que alterasse o dispositivo da Lei de Propriedade Industrial para poder incluir. E é muito difícil, com o dispositivo que a gente tem, que foi o dispositivo que eu mostrei para vocês nos slides anteriores, a gente conseguir uma proteção, principalmente pelo INPI, que é uma instituição extremamente rígida, conservadora, que está vindo, né, está começando agora, aos poucos, evoluir na sociedade, evoluir conforme a tecnologia, mas, assim, ainda é muito tradicional. É muito difícil a gente conseguir que a IA seja considerada uma autora. De toda forma, se for ter qualquer mecanismo com inteligência artificial na sua invenção, você vai precisar, provavelmente, explorar em outros países. Então, você já tem que também pensar em como se respaldar nesses casos. E aí, não tem uma fórmula uniforme, né? A cada depósito é preciso ser analisada a situação. Mas existem mecanismos de você se proteger, de você se respaldar. Tudo isso de maneira contratual, né, entre as partes envolvidas e na hora do depósito. Você precisa procurar um advogado na hora, né, ou um agente de propriedade intelectual na hora de fazer o depósito e se preocupar com essa situação. Porque se você tem inteligência artificial, você pode ter um problema tanto na parte de quem é o inventor, quanto em outras situações decorrentes. Porque, a título de exemplo, se você tem algum tipo de invenção, que ele tem inteligência artificial e ele faz um mapeamento de dados, você já tem que também pensar numa lei geral, na LGPD, na GPDR, né, que é a lei europeia de proteção de dados. Você já tem que também pensar nisso, estar preocupado com isso, né, em se respaldar. Então, quanto à paternidade das criações decorrentes da IA, na minha visão, e aqui é uma opinião pessoal, a tendência é que seja considerada a IA com a possibilidade de ser inventora. Assim como isso vai se refletir em aspectos de direito autoral também, ela também vai poder ser considerada autora de uma obra, autora de uma música, compositora, né, no caso, e também em caso de TI específico, né, que era o nicho que a gente ia abordar aqui na palestra, especificamente em relação à propriedade industrial, é bem provável a tendência geral é que seja conferida a titularidade à própria inteligência artificial, por conta da atividade inventiva, porque ela realizou a atividade inventiva. A tendência que nós estamos vendo nos países mais conservadores de manter como apenas... Alguém falou comigo? Apenas como o ser humano, né, por ter essa qualidade de ser humano, mas isso, com o tempo, a tendência é que se modifique e que se vá no pensamento mais atual, realmente, né, da possibilidade da IA ser considerada inventora. Agora já é para abrir para perguntas? Eu não sei. Disparou aqui. Vai lá. Bom, a gente pode abrir essa primeira pergunta aí. 30 minutos de palestra. Tá. Vamos lá. Tem alguém aí que quer fazer essa primeira pergunta? Deixa eu olhar aqui no chat. É só levantar a mãozinha aí. Fica à vontade que a gente já direciona aqui a primeira pergunta.
Se alguém quiser participar e com perguntas, é só ligar a câmera e pode fazer essa pergunta aí, viu? Tô vendo essa aqui do... Achei interessante esse que o GDC. Em relação das startups. Deixei essas duas aí, se possível no finalzinho a gente discutir sobre elas, mas eu pensei numa também aqui, eu acho que como ainda ninguém se habilitou, vou lançar essa pergunta. Bom, o programa Tech Day, ele tem algumas fases, né? E aí a ideia é que a gente possa desenvolver as pessoas, não somente tecnicamente, as pessoas que já codificam, mas as pessoas que têm uma ideia, que são as pessoas que a gente fala que são as mentoras, né? As visionárias, mas tem uma ideia e quer juntar e tirar aquela ideia do papel. Ok. O Tech Day tem fases, né? Então, tem fases de palestras, que é o Tech Talks, tem fases mais práticas, que é quando as pessoas vão meter a mão na massa e tal, para desenvolver uma POC, que é uma prova de conceito. E só que aí a gente vai caminhando ainda para outras etapas, né? E até a fase de, no final do programa, vai ter um hackathon, que aí as pessoas vão poder desenvolver e no final vão apresentar o resultado do seu experimento. Bom, partindo desse princípio, doutora Juliane, a gente está falando de pessoas que vão experimentar, que vão criar algo com inteligência artificial e pode, eventualmente, surgir um novo negócio, surgir uma startup e esse negócio decolar e ser escalado. Quais as dicas, as recomendações que a senhora deixaria aqui para a gente, principalmente para a galera que vai meter mão na massa? Vocês vão desenvolver isso aqui com IA, mas fiquem atentos com esse tipo de situação, com esse tipo, se preocupe de quem vai ser a propriedade intelectual, quantos por cento é para esse tipo de conversa que acaba nascendo no final desse processo todo. Tá, vamos lá. São muitas coisas, né? Mas, assim, acho que no processo embrionário, quando você está desenvolvendo uma ideia, tendo aqueles insights, conversando entre amigos, a primeira coisa que você precisa se preocupar é fazer um acordo de confidencialidade, né? Um termo de confidencialidade e sigilo, para que aquele assunto que está sendo discutido entre vocês, né, tanto entre a equipe, quanto de repente com terceiros que possam ser eventuais investidores, né, que tenham interesse em participar de alguma forma daquela invenção ou desenvolvimento, ou seja o que for, ou startup, vocês possam se respaldar. O acordo de sigilo ele é fundamental, ainda que você não tenha a pessoa jurídica constituída, né? Ainda que vocês não tenham CNPJ, que vocês não tenham formalizado, vocês só estejam na fase da ideia. A primeira coisa que vocês precisam fazer é um acordo de sigilo. Depois disso, eu tenho um plano de negócios, eu estou ali já fomentando, estou querendo desenvolver uma pessoa jurídica. Quando você for estruturar o contrato social é o documento, né, supondo que tem duas pessoas ali ou mais, é o documento que formaliza a sociedade, né, a pessoa jurídica. Se for uma sociedade limitada, se for uma sociedade por conta de participação, enfim, dos diversos tipos societários que existem. O contrato social aqui a gente está falando pode ser estatuto também, a depender do tipo de societário, mas em regra o contrato social é o que vai reger os direitos e obrigações entre vocês. Além disso, existe a figura do acordo dos sócios, que é extremamente negligenciada em geral, mas é muito útil e evita muitos problemas. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas têm interesses diferentes. Então, na minha concepção, a minha empresa, eu quero construir um legado, eu quero deixar aquela empresa para os meus filhos, eu quero fazer uma coisa sólida e que eu possa manter por gerações. Mas tem outras pessoas não, outras pessoas que querem ter ali uma ideia, desenvolver um negócio, quero desenvolver aqui um aplicativo e depois eu quero botar isso no mercado, vender, sair, curtir férias e Maldivas, é isso que eu quero para minha vida. Então, nesse caso, elas têm ideias conflitantes e que isso interfere em várias situações, como como vai dissolver a empresa, o prazo de liquidação, o de pagamento de valores do sócio que saiu, né, que exerceu o direito de retirada. Então, tem várias situações que podem ser, né,
E ali também a questão de direito sucessório, um sócio vai falecer, como é que vai ficar o percentual dele, alguém vai assumir, não vai assumir, vai liquidar a cota, não vai. Enfim, tem várias situações que podem ser previstas no acordo de sócios de que é essencial. Mas isso é um pouco mais para frente, quando você já vai constituir uma sociedade, você já está fortalecendo aquela relação jurídica. De início, o meu principal conselho é: estamos desenvolvendo a ideia, vamos proteger aqui, vamos primeiro discutir. Vale a pena a gente proteger intelectualmente? Porque ainda tem essa situação. Por que eu digo se vale a pena ou não? Porque de repente você está desenvolvendo uma tecnologia e rapidamente ela pode ser superada no mercado. Desenvolvi um celular, um dispositivo lá para o celular, mas aquilo ali em 6 meses um concorrente vai e faz melhor, entendeu? Consegue ultrapassar aquilo. Ou eu mesmo consigo desenvolver uma tecnologia, só preciso de um pouco mais de tempo e eu vou superar aquilo. Para você não perder o time, você precisa lançar, né, o produto como está. Então, tem que ver se vale a pena aquele produto que você pedir uma patente ou ali do modelo de utilidade ou da invenção, ou não, se vale a pena você manter como segredo de negócio. Então, quando você tiver essa discussão, e aí você vai precisar de uma análise jurídica também para isso, tem essa discussão ali, que vale mais a pena, não. Vamos proteger, vamos entrar com pedido, faz toda a busca prévia, faz toda a análise, estuda o caso, vale a pena? Então tá, vamos proteger. E aí, mas isso aqui eu já estou respaldado com a acordo de confidencialidade antes. Aí depois disso, não, vou ter ali como um segredo de negócio, vamos manter, então não, vamos dar uma continuidade daqui. De toda forma, você sempre vai procurar múltiplas proteções, porque você pode estar falando aqui de proteger o seu produto ou serviço, né, através ali da propriedade intelectual, mas você não pode esquecer que você tem uma marca que está atrelada de repente ao seu serviço, ao seu produto. E essa marca também tem que ser protegida. E aí você tem que fazer da entrada no pedido de registro de marca. E tudo isso demora, gente. Eu estou falando aqui, parece que é muito simples, mas infelizmente o INPI ele ainda não está do jeito que a gente queria que ele estivesse, ele ainda demora um pouco. A vantagem é que legalmente o seu pedido ele conta da data do depósito, né? Não da data da concessão. Então eu depositei minha patente aqui em 2021, ela foi concedida em 2023, mas ela está valendo já meus direitos, eu já consigo até comercializar ela, se eu tenho o depósito desde 2021. Né? Não 2023. E aí você vai ter ali o período para explorar comercialmente, né? A gente também tem como falar de uma patente, por exemplo, de medicamentos. A patente de medicamento, ela é uma das mais rentáveis, né? Apesar de que ela ingesse um pouco a produção depois, né, do desenvolvimento de novos medicamentos, mas ela é uma das mais rentáveis. Então, se você ali está desenvolvendo um medicamento novo, você precisa já depositar o quanto antes. É totalmente diferente, né, de outra análise. Então, depende do seu produto, do tipo de serviço que você está prestando, né? Você vai precisar conversar, realmente sentar e analisar. Mas, basicamente, eu diria que são essas fases. Primeiro, você vai ter o acordo de confidencialidade, né? Fazer todo mundo da equipe assinar o termo de confidencialidade e sigilo, que precisa ser específico para o tipo de negócio que você está desenvolvendo. Não vale pegar um modelo da internet, copiar e fazer, entendeu? Precisa ser específico para o seu tipo de negócio. Depois, você precisa também desse termo em todas as reuniões que você frequentar. Porque, eu tenho um potencial investidor. Se você foi lá, lançou a sua ideia para ele, né, a sua invenção, e não fez ele assinar um termo de confidencialidade na reunião, excetuando a boa-fé, ele vai falar, pode, de repente, reproduzir. Então, são etapas diversas, né? Primeiro, acordo de confidencialidade, depois estrutura, o tipo societário, o acordo de sócios, e decide se você vai realmente proteger ou não. Essa decisão, ela tem que ser em conjunto sempre, né? Do jurídico com o gestor, que é uma decisão de gestão, para ver se vale a pena ou não. Mas acho que em regra eu consegui te responder, né? Sim, exatamente. Doutora Juliane, obrigada até pela sua resposta também. A gente quer lembrar que as pessoas, que no final nós vamos abrir novamente para outras perguntas, então quem quiser já pode ir colocando aqui no chat mais perguntas também, e no final a gente vai ter esse tempinho, tá, para a doutora Juliane responder. E aí a gente pode continuar aqui nossa palestra, tá bom? Tá bom.
Voltando agora para a inteligência artificial, e até pegando um gancho um pouco do que o Geire falou, às vezes você já começa a sua invenção, né, a partir de uma inteligência artificial. E às vezes você tem uma invenção e no decorrer daquele processo, você inclui a inteligência artificial ali, tá? Se você tiver um processo de inclusão posterior e isso gerar um modelo de utilidade, o modelo de utilidade, ele só abrindo parêntese para explicar para quem ainda não tem uma noção, a gente tem a possibilidade de patente em duas vertentes, para invenções e para modelos de utilidade. O modelo de utilidade, ele é como se fosse um acréscimo que vai dar uma funcionalidade a uma coisa que já existe. Então, supondo aqui que eu tenho um carro e eu desenvolvo ali um modelo de utilidade que pode fazer com que esse carro fique mais veloz, mas ele não deixa de ser um carro, ele é um carro mais veloz por causa do modelo de utilidade que eu coloquei. Só para vocês darem um exemplo, ele acrescenta uma funcionalidade, uma coisa que já existe. Então, se eu tenho aqui uma invenção, inicialmente ela não tinha inteligência artificial, a gente não fazia uso de inteligência artificial, mas posteriormente, né, no decorrer do desenvolvimento dela, das pesquisas, do avanço científico, a gente inclui uma inteligência artificial e essa inteligência artificial por si só também acrescenta, né, corrobora e faz com que se desenvolva um modelo de utilidade, isso também é passível de uma patente e isso também pode ser passível de ser designado para inteligência artificial. E a gente está falando disso aqui e vocês devem estar se perguntando, mas por que é importante, né? Tão importante a gente saber para quem que vai pertencer essa paternidade das criações. E, gente, é importante puramente por fins econômicos. Claro que, porque assim, em questão de vaidade, a inteligência artificial não tem ego, né? Para querer, não, eu quero dizer que eu sou o titular, eu sou o autor, foi eu que criei. Não, a inteligência artificial não tem o ego que o ser humano tem, ela não faz questão de ser nomeada. Mas por que é importante? Para fins comerciais, porque quando eu falei lá no início da palestra, tem uma pessoa que cria, tem a pessoa que alimenta, existem várias profissões nesse processo de desenvolvimento da IA. Existem várias intervenções nesse processo. Existe a pessoa que desenvolveu até uma parte, existe a pessoa que depois complementou, e a IA se tornou aquilo que se tornou, não por causa da criação original, mas o que veio depois. Então, por que é importante se definir? Porque vai ter uma consequência direta, um reflexo econômico direto. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Se a IA for reconhecida como autora exclusivamente, o direito de explorar comercialmente aquela invenção vai para quem for designado como titular. E aí depende muito quem é o titular, não necessariamente é quem criou a IA. Né? Pode ser uma empresa que contratou uma pessoa e a pessoa desenvolveu a IA e aqueles direitos vão ficar com ela. Mas, e aí o que é importante? Não vai ter partilha, não vai ter percentual do cara que criou, que desenvolveu a IA com a empresa. A empresa vai explorar sozinha, né? Vai comercializar sozinha. Mas, eventualmente, se eu estou aqui num processo e eu sou o autor de uma inteligência artificial e outra pessoa foi responsável por alimentar aquela inteligência artificial, quem que vai usufruir desse valor, desse dinheiro? Quem que vai explorar isso economicamente? Né? Fica o questionamento. Então, se eventualmente a inteligência artificial for considerada como autora, vai ter que se ver no caso concreto quem é o titular daquela invenção. E aí o titular vai poder usufruir economicamente. Mas se não, se for designado legalmente por uma alteração legislativa posterior ou um entendimento jurisprudencial formado nesse sentido, se for posteriormente constatado que o autor, o criador da inteligência artificial vai ser considerado autor, ele é que vai deter os direitos econômicos, entendeu? E aí, podem ter diversos desdobramentos disso, né? Pode ser, de repente, a pessoa que alimentou. Eu não pude trazer, né? Porque esse é minha pesquisa do mestrado. Então, eu não pude trazer tudo para cá, que é um universo de coisa, né? Não ia dar em uma hora, é muita coisa mesmo. Mas, por exemplo, tem uma legislação do Reino Unido que já considera
que é a pessoa que alimentou a inteligência artificial é quem detém os direitos. Então, assim, é muito incerto ainda para o Brasil como é que isso vai ficar, mas a tendência é que se conceda a titularidade para a inteligência artificial. E aí, como que você pode se respaldar nesse sentido, né? Eu criei uma inteligência artificial e eu quero usufruir dos direitos. Você precisa, no momento que for fazer o depósito da sua patente, se colocar como titular. Entendeu? Atualmente, como, na verdade, ainda não existe previsão legal, você se coloca como autor titular. Né? Mas, com a evolução do entendimento disso, você tem que se garantir que você seja o titular, que você vai usufruir daqueles direitos econômicos. Mas, em relação à inteligência artificial, se você quiser se respaldar, você se coloca na hora do momento do depósito como titular. Claro que isso não impede, eventualmente, a constatação de uma cotitularidade. As outras regras da LPI continuam valendo, né? A não ser que exista uma modificação posterior. Mas, em regra, se você tem uma cotitularidade, duas pessoas criando alguma coisa, elas assumem isso, você vai lá no INPI, faz o depósito com os cotitulares, né? Indicando as duas pessoas que co-criaram aquela inteligência. Mas, se não, se você tem um processo e se você tem alguém responsável por criar e a outra pessoa responsável por desenvolver, outra pessoa que depois alimentou de outra forma, precisa ficar bem definido quem fez o quê e você precisa se colocar como titular. E aí, como forma de se proteger, é a possibilidade de um acordo entre as partes, né? Então, estamos aqui, uma equipe, e eu chamei um desenvolvedor para me auxiliar. E ele vai participar ali, né? Vai estar trabalhando comigo, de certa forma, para tornar a inteligência artificial na versão final o que ela é. Vocês podem fazer um acordo, se você tem 80% de atividade inventiva naquele desenvolvimento e o cara contribuiu, a pessoa contribuiu com 10, 20, 15, o que seja, façam um acordo entre vocês e que definam que vai ser concedida a titularidade para vocês. É um mecanismo de proteção que tem no momento, né? Com a situação atual legislativa. De toda forma, além dessa situação da inteligência artificial, eu acho que o público daqui do iTech, ele é muito voltado para startups, né? Para startups em desenvolvimento, que normalmente tem uma ideia disruptiva, e a maioria das ideias disruptivas vão estar ligadas à inteligência artificial hoje em dia, né? Até porque existe inteligência artificial em coisas básicas, né? Em reconhecimento facial, em processamento de dados. Então, possivelmente ela vai estar ligada a isso. O mais importante para vocês, no momento que vocês estiverem desenvolvendo, né, formulando o projeto de vocês, é procurar entender o caminho que a inteligência faz para poder explicar isso no INPI. Por quê? Quando a gente faz um depósito de pedido de patente, por exemplo, a gente vai fazer uma especificação lá, vai preencher como se fosse um formulário, uma redação. E a gente vai explicar quais são os objetos que a gente usa. Eu desenvolvi o carro. O que eu fiz? Aí ele coloca todo o processo de desenvolvimento do carro e como que você faz para desenvolver o carro. E aí o INPI vai analisar e vai ver que aquilo não existe nada igual àquilo. E aí ele vai te conceder a patente. Por quê? Porque, de fato, tem uma originalidade, uma atividade inventiva, né? E a possibilidade de se comercializar aquilo, que são os 3 requisitos para patentear qualquer coisa. Quando você for depositar um pedido que envolva inteligência artificial, você vai ter que explicar todo esse mecanismo. Então, é importante você saber quais passos a inteligência artificial adotou, quais os caminhos que ela construiu para poder fazer. Falando isso parece ser simples, mas não é tão simples, porque como a IA é alimentada, às vezes, eu estava, no momento da minha pesquisa, eu estava conversando com algumas pessoas, elas falavam, não, a gente se alimenta, mas a gente, às vezes, não sabe o caminho que ela vai. Né? Eu não sei qual é o caminho que ela vai escolher. Às vezes eu mando ela para a direita e ela vai para a esquerda. Então, eu sei que não é um processo fácil, né? E é por isso que eu acho muito interessante esse assunto, né? E por isso que eu sou uma das pessoas que defende que a IA, futuramente, né? Porque a gente não tem uma sociedade evoluída ainda para isso, mas a IA vai ter que se tornar esse sujeito de direito. Mas então, é isso que é muito importante você tentar trazer para o papel, para você poder conseguir a proteção.
senão nem a proteção você vai conseguir. Você precisa saber explicar quais os caminhos ela vai percorrer, todo tipo de análise que ela faz. Ela é de reconhecimento facial, quais são os caminhos que ela... Enfim. E a mesma coisa vai acontecer se você quiser futuramente patentear um modelo de utilidade, né, que é decorrente da inteligência artificial. Mas basicamente é isso. Eu acho que deu para a gente explorar bem, né? Vocês entenderam o que é a propriedade intelectual, por que é importante proteger. O burburinho que está acontecendo atualmente, porque o caso da Abus, ele revolucionou totalmente, e ele é muito atual, ele é de 2021, então a gente está vivendo isso ainda, a gente está vivendo uma revolução na propriedade intelectual, e especificamente em relação ao caso da Abus, a gente ainda vai ter repercussões no Brasil, porque possivelmente vão ter depósitos aqui também, e a gente vai ver como que o INPI vai responder a isso, se vai ter uma possibilidade de uma decisão judicial, como teve na Austrália, né? A Austrália já foi por decisão judicial, né? Ela teve pedido negado inicialmente na seara administrativa e depois judicialmente conseguiu reverter. Então, a gente está vivendo agora esse burburinho que é a evolução do caso da Abus. Mas, assim, é só um exemplo. A gente também teve o Benjamin, né? Não sei se eu cheguei a comentar com vocês. O Benjamin, ele foi uma inteligência artificial que desenvolveu um filme. E ele criou todo o roteiro, a parte de música. E é muito interessante porque acho que tem até disponível o filme que o Benjamin desenvolveu no YouTube, quem quiser ver depois. E além de ser brilhante, né? Que ele conseguiu fazer um curta ali exclusivamente por uma inteligência artificial, é uma possibilidade da gente ver de uma forma bem clara, né? Como vai ser os conteúdos nessa área. Na área de direito autoral, ainda é mais conflituoso de fato, porque no direito autoral nós temos a separação entre o que é a parte material e imaterial. Então, você não pode tirar a autoria, eu não posso ceder a autoria. Então, se eu sou autor de uma obra, eu sou obrigado a ser considerado autor. Eu posso ceder os direitos de exploração econômica. Eu posso vender aquela obra e alguém pode explorar ela economicamente e posso ceder os direitos dela, não tem problema nenhum. Mas de me tirar como autor, ninguém pode. Eu tenho que ser considerado autor. Então, quando a gente trabalha isso e vê ali a inteligência artificial, a gente tem um problema, então, ainda maior, né, na seara do direito autoral, porque, em tese, se foi a inteligência artificial que realizou, né, desenvolveu o trabalho, você não pode decretar que outra pessoa seja o autor, né, que não é de fato ele. Enfim, é um tema muito interessante, mas eu também quero saber as perguntas de vocês. Eu vi que tem muita coisa no chat agora e eu não consegui ler nada. Eu estava tentando responder alguma coisa, eu vi ali com a titularidade, eu tentei responder alguma coisa, mas aí eu quero responder com calma. Bem, tem bastante coisa no chat aqui, a galera. Muito antes da gente abrir as perguntas, Vitor Juliane, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado. Tema extremamente importante, assim, deu para absorver muito, foi uma tarde de conhecimento gigante. Tá? Eu peço a ajuda da querida Regiane aí para mim, para a gente separar algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta aqui que eu achei muito interessante do Gilson, porque acaba tendo muita conexão com o que a gente está discutindo e com o programa Tech Day. Ele fala que, Gilson, eu não sei se o Gilson ele consegue abrir a câmera, consegue ele mesmo fazer a pergunta. O Gilson... Eu estou num lugar muito barulhento aqui, Geida. É melhor você fazer aí, por favor. Isso que eu ia explicar. Então vamos em frente, que eu também ia sugerir que abrisse a câmera para ficar bem interativo mesmo, mais informal, mas vamos em frente. Essa aqui a gente lê a perguntinha aqui. Só para contextualizar, o Gilson está participando de um evento, acho que no Rio Grande do Sul, tá? E aí ele está numa feira nesse exato momento, é por isso que provavelmente ele está acompanhando pelo celular. Quer fazer a perguntinha aí, Regiane? Eu posso fazer aqui.
Bora lá, vou ler aqui a perguntinha do Gilson, né? Quais tipos de soluções estão mais sujeitas a envolver algum risco jurídico? Não entendi a pergunta. Quais tipos de soluções Eu acho que seriam as invenções, né? Eu entendi Quais espécies de invenções? Eu acho, em relação ao nosso tema, o que está mais sujeito a um risco jurídico é realmente quando você tem a atividade inventiva da IA sem intervenção humana. Porque o que tem intervenção humana, a gente não discute. A autoria é do titular, da pessoa que desenvolveu. Mas o que não tem, né, o que é exclusivo sem intervenção humana, ali a gente já tem um risco maior, porque a gente está vivendo num terreno sem lei, né? A gente não tem dispositivo legal específico para isso, a gente tem decisões diferentes na legislação estrangeira, e no Brasil a gente não tem ainda um big case, né? Um case que a gente possa relatar. A gente só tem essas situações que são de outros lugares. Mas eu acho que, nesse sentido, né, no contexto da nossa palestra, o que tem, as invenções que estão mais sujeitas a risco são essas. Mas você sempre tem um risco. Se você não se proteger, né, se você não procurar proteção, tudo que você criar e você não procurar proteção, você vai ter um risco. Porque, né, alguém pode te copiar. Então, tem essa situação. O Gilson fez uma outra perguntinha também. Quais são os cuidados que devemos ter durante a fase de ideação de um negócio que envolve IA? Em termos jurídicos, os cuidados, eles são esses que eu estava até relatando para o Geider agora, na pergunta do Geider. Você se preocupar primeiro em proteger a ideia, né, realmente a atividade inventiva original, através desse termo de confidencialidade. Não só, lembrando que você pode ter uma ideia sozinho, mas você pode desenvolver uma ideia em conjunto. E aí, nesse conjunto, ali pode surgem algumas divergências, né, entre as pessoas que estão idealizando o projeto, e aí, a partir disso, você precisa ter alguma coisa bem fechada, né, um acordo entre as partes mesmo, de manter o sigilo. Mas ninguém divergir, quiser bandear e sair levando a ideia, fazer uma coisa diferente e com a ideia que você criou, né? Então, você tem que ter aquilo bem fechado. Mas isso é durante a fase de ideação, né, que você tem que ter o cuidado. Mas, posteriormente a isso, e a linha é muito tênue de uma fase para outra, né? Quando você já vai começar a explorar a atividade econômica, é muito rápido o que acontece, né? A gente está falando aqui, mas às vezes é coisa de 2 meses, entendeu? Você já está jogando a ideia no mercado. Então, a gente está falando, uma fase de ideação, mas não é uma coisa tão que demora, né? Às vezes é muito rápido. Se você fala de startup, se você perde time, você perde dinheiro, gente. Time é tudo. É isso que eu falo para os meus clientes. Eu falo, gente, o tempo é tudo. Você lança o produto, você não precisa lançar quando ele está perfeito. Você vai aperfeiçoar ele depois de lançado, entendeu? Lança, vê como o mercado reage. Como o mercado reage a isso, você vai mudando, vai aperfeiçoando. Melhor feito do que perfeito. Mas além disso, né, quando ele estiver lançado no mercado, aí você já tem que estar com tudo depositado. Se você resolveu que vai proteger, já tem que estar com o depósito da patente, já tem que estar com um pedido de registro do INPI. Se for a marca, você já tem que estar com isso antes de ser lançado. A não ser que você resolva que vai guardar como segredo de negócio. Legal. Ó, tem a Marília que fez algumas perguntinhas aqui também. Marília, se estiver ouvindo aí, quiser fazer a pergunta, fique à vontade. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Oi, eu tô ouvindo. Muito Vamos lá. bom tudo. Esse segredo de negócio que você fala é também chamado de segredo industrial? Exatamente. O que acontece? O segredo de negócio, a gente fala, porque o segredo industrial é justamente mais para quando você está falando de propriedade industrial, né? E tem 3 subdivisões. Mas, às vezes, você tem um cultivar, né? O cultivar, ele é como se fosse um alimento criado, né? Você faz ali algumas mutações genéticas e você tem um alimento que você pode desenvolver totalmente novo. Aquilo ali também pode ser protegido, né? E também pode ser de seu interesse ou não proteger aquilo por um segredo de negócio. Por isso que eu prefiro falar segredo de negócio, porque abrange tudo da propriedade intelectual, não só a propriedade industrial, né? Mas o segredo, vou dar um exemplo para vocês, né?
que a gente fala da fórmula da Coca-Cola, que ninguém sabe a fórmula, só 6 pessoas no mundo, não tem aquela história que conta, né? Só 6 pessoas no mundo sabem a fórmula da Coca-Cola e elas nunca viajam no mesmo avião, porque se o avião cair, acaba a Coca-Cola no mundo. Mas, na verdade, é um segredo de negócio, né? A pessoa tem intenção, porque o que acontece? Não sei se ficou claro isso também na palestra. Quando você vai fazer o depósito lá no INPI, você conta como você faz. Você diz como você faz. Por quê? Porque daqui a alguns anos as pessoas podem pegar e fazer igual, quando acabar o seu período de exploração exclusiva. Então, às vezes, você tem alguma coisa que pode ser superada rapidamente, mas você tem alguma coisa que, se ninguém descobrir, ninguém vai saber fazer. Né? Que é uma fórmula, de repente, da Coca-Cola. Então, por que revelar? Por que eu vou lá e dizer para o mundo inteiro como é que faz o negócio, se só eu fazendo fazer e eu tenho condições de explorar sozinho, eu já estou dando conta, né? Então, tem essa possibilidade. E outra, se você não tiver condições de explorar comercialmente sozinho o seu produto, você pode ter o risco de ter uma licença compulsória, né? De sofrer uma licença compulsória. E aí, ele ser disponibilizado para outros empreendedores no mercado, com prévia indenização, mas pode ser. Então, é todo um estudo, né? É uma noção de você ter... é uma questão de interesse, né? É uma decisão... Por isso que eu falo, quando eu falo com os meus clientes, eu falo que é uma decisão de gestão. Além de você conversa com o jurídico, conversa com a equipe, mas é uma decisão de gestão. O que é melhor para o seu negócio? Se de fato é você proteger aquele segredo, né? Se você manter aquele segredo de negócio para você não revelar, porque no INPI você vai ter que revelar, você vai ter que dizer como faz, você vai ter que dar o passo a passo de como faz. Ou não, se é vantagem você conseguir, não, isso daqui é melhor conseguir a patente, porque não vai dar para a galera desenvolver isso tão rápido, mas vão conseguir desenvolver depois, e aí eu posso explorar por um tempo sozinho. Ainda fico como referência, porque como eu estava fazendo há mais tempo, ainda viro referência no mercado. Então, é basicamente uma decisão de gestão. Doutora Juliane, olha que legal. Obrigada, Marília, também, por estar aí acompanhando a gente. Olha que legal, além de muitas perguntinhas aqui, a gente tem elogios também. Então, eu tenho um aqui que me chamou até a atenção. Olha, doutora Juliane, que legal. Gostaria de parabenizar a doutora Juliane Maia pelas explicações nesse debate. Observação, o elogio não é fruto de IA, mas sim de alguém que ouviu atentamente. Olha que legal. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Foi o Roosevelt Jobim Filho. Exatamente. A Rosana também está parabenizando aqui pela brilhante apresentação. E aí, temos mais perguntinhas aí, Geida? Deixa eu ver se ainda tem aqui. Eu acho que tem uma do Gilson, que é a última do Gilson. Eu achei interessante. Em caso de litígio, que ferramentas temos para nos proteger? Claro, além de procurar um advogado. Isso aqui é importante porque também é uma questão de estratégia, tá? A gente está falando, quando a gente fala da advocacia de propriedade intelectual, a gente não fala de uma advocacia comum, uma advocacia padrão. A gente fala de uma advocacia estratégica. Então, quando a gente estiver num litígio se pressupõe uma lide que já esteja na questão judicial. Alguém está contestando a propriedade, né, os direitos que eu tenho em relação a alguma coisa. Às vezes, muitas vezes, não é interessante para nenhuma empresa você ser visto, né, você ter ali a sua situação, o seu negócio exposto na mídia e o judicial, né, o jurídico, em regra, o processo judicial é público, em regra, né? Muito raramente ele vai ter um sigilo. E aí, o pulo do gato que eu vou dar para vocês aqui é pedir para o jurídico de vocês estudar a possibilidade de uma cláusula compromissória. O que é isso, né? É você renunciar à justiça comum e levar seus litígios para arbitragem. Isso ainda não é tão comum assim no Brasil, apesar da gente ter câmaras. A gente tem uma câmara aqui, uma câmara arbitral aqui na região norte, né, que é a Canorte. A gente tem a Camarb, que é a mais famosa aqui no Brasil. Mas o que acontece na arbitragem? Ela é uma espécie de justiça privada. Então, ela é muito mais célere.
ali o teu processo, né, o teu procedimento arbitral ele é sigiloso, e você pode escolher quem vai julgar o seu caso, e isso é muito importante, porque eventualmente tu tem um litígio ali, né, e você investiu muito dinheiro naquilo e tem muito dinheiro no jogo, né, e aí cai na mão de um juiz que, com a devida vênia, não é tão acostumado a ver aquela espécie de conflito, né, então, assim, é até injusto que eu coloque um juiz para decidir uma questão de propriedade intelectual que envolve inteligência artificial, se ele nem sabe o que é. Entendeu? Quando você leva para arbitragem, as partes, cada uma nomeia um árbitro, e aí a Câmara escolhe um árbitro principal, e todos são especialistas na área. Então, eu estou com um litígio em uma questão de engenharia, na construção civil, construir um prédio e ele desabou. E aí eu não vou chamar um juiz que não sabe nada de engenharia para julgar, entendeu? Não. Quando você vai para arbitragem, vai colocar um engenheiro civil para julgar e que, de preferência, seja especialista na área que está sendo questionada no litígio. Isso é um pulo do gato que a gente coloca. Qual é a vantagem na arbitragem? Celeridade, expertise nas decisões, o sigilo, né? Quem viola o sigilo da arbitragem paga uma multa alta. A desvantagem é o preço, né? Você, às vezes, é um pouco mais caro do que a justiça comum. No entanto, se o seu processo demorar anos para ser decidido na justiça comum, talvez você perca muito mais dinheiro, né? Esperando isso se resolver. Então, o ponto do gato que eu dou aí para a questão de litígio é pensar numa cláusula compromissória, estudar direitinho e pensar em levar o seu litígio para arbitragem. Outro pulo do gato que eu dou é tentar fazer acordo extrajudicial. Por quê? Nos Estados Unidos isso é muito comum, na verdade, né? As pessoas evitam ao máximo litígio justamente por ser caro, por prejudicar a imagem. As empresas evitam a todo custo ter uma demanda judicial. E nessa parte, né, na advocacia e estratégia, é uma ótima saída, porque se você for pensar, toda vez que você leva, ainda que você leve para arbitragem, alguém para resolver seu litígio, é um terceiro que não tem nada a ver com o negócio que está resolvendo para você. Então, se você faz um acordo extrajudicial entre as partes, é muito mais fácil que os interesses de ambas as partes sejam atendidos a contento. Não de maneira perfeita, porque quando você tem um acordo que já vem de um litígio, óbvio que você vai ter que ceder, mas é muito mais fácil você chegar na melhor solução para ambas as partes. Ótimo. Doutora, respeitando o nosso time, muito obrigado novamente. Foi um prazer gigante conhecê-la, tê-la aqui também como nossa palestrante. Suas considerações finais para a gente encerrar o dia de hoje. E só lembrando que esse conteúdo, posteriormente, iremos também estar disponibilizando para os participantes que pegaram no início, não conseguiram acompanhar todo, só pegaram o finalzinho, tá? É comum a prática de disponibilizarmos as palestras do programa da iniciativa Tech Talks na plataforma do YouTube. Então, a Rejane tem mais propriedade para fazer isso do que eu. E aí, suas considerações finais para a gente encerrar o dia de hoje. Gente, a Marília, ela pediu muito que respondesse uma pergunta que ela fez lá em cima. Eu vou aproveitar as considerações finais para responder. Sim, Marília, eu acredito que sim. Se tiver, na verdade, acho que toda a estrutura pública... Qual foi a pergunta dela? Desculpa. Se você acha que no futuro os pedidos de patente serão avaliados por inteligência artificial. Eu acho, e essa discussão é interessante, porque a gente já tem também o uso da inteligência artificial no judiciário. Então, hoje em dia, que você trabalha com o SAG, que é um sistema que a gente trabalha na Justiça Estadual daqui, já temos análise, né? Algumas situações que são analisadas por IA, quando você faz o preenchimento das petições, algumas certidões, alguns atos ordinatórios, nada com teor decisório, mas já tem a IA sendo utilizada. Então, eu acho que o NPI já deveria estar usando inteligência artificial. Eles evoluíram muito no pedido de patente de programas de computador. Está muito mais sério, ele assim, está saindo em menos de um ano, mas a gente tem uma deficiência muito grande na análise de pedidos de patente. E o ser humano não é capaz de dar conta a contento. A análise é inúmera, assim, tem muitos depósitos lá.
são muitas especificidades, então é muito difícil a gente conseguir analisar tudo a contento e num prazo razoável para usufruir disso. Então, vai ficar alguma falha, os advogados precisam fazer o trabalho do INPI, às vezes, entendeu? Para facilitar para eles. Mas eu acho que sim, só que a gente precisa de investimento, né? Lembrando que o INPI é uma instituição pública, então a gente precisa que tenha investimento, interesse público nessa área. A partir do momento que a gestão, né, o Estado entender que é importante também para o Estado essa questão da PI, né, da propriedade industrial e a da propriedade intelectual como um todo, aí sim, acho que vai ter um investimento e eu acho que a gente vai também ter pedido avaliado pela IA. É isso. Muito obrigada, doutora Juliane. Mais uma vez, aí queremos agradecer a sua presença aqui no nosso evento, agradecer também o seu pronto atendimento, né? Quando a gente lançou aí o convite para o evento, então aceitou assim na hora e topou participar com a gente aí dessa iniciativa. E agradecer também a quem acompanhou aqui a gente, aos participantes aqui desse evento. Teremos outras edições, então fiquem ligados aí nas redes sociais da Fundação, que a gente está divulgando conteúdo muito legal sobre inteligência artificial. Então fica aqui aberto o convite para seguir as redes da Fundação. E mais uma vez, obrigada e fiquem ligados aí nas próximas iniciativas da Fundação. Tá bom, gente. Obrigada pelo convite. Eu fico à disposição depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Obrigada, doutora. Aplausos para a nossa palestrante aí. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Oportunidade.